Que alegria estarmos aqui mais uma vez para compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mas também na sua vida, ok? Hoje nós vamos compartilhar a respeito da retrospectiva 2024. E para isso eu tenho aqui essas pastoras que participaram de cada um desses momentos neste ano. Pastora Marília, Dalva e também pastora Valéria. Foi maravilhoso, né, pastora, o nosso ano. E é como a gente estivesse olhando aqui por um retrovisor e olhando cada um dos acontecimentos. Isso gera tanta fé e alegria no nosso coração, tanta gratidão. O que eu tenho a dizer nesses 25 anos, pastora, é muita gratidão. Amém. Muita gratidão. Amém. Realmente, vivenciar muito do que nós vamos compartilhar aqui hoje é uma alegria, assim, incontida. Prepare-se porque você vai ouvir muita coisa interessante e importante, ok? Como eu disse, o tema do nosso programa hoje é a retrospectiva do ano. O ano de 2024 foi um ano maravilhoso e nós temos motivos para contar e relembrar tudo o que nós vivenciamos como igreja. Porque, afinal de contas, esse ano nós comemoramos os 25 anos da videira. E durante todo o ano nós festejamos, celebramos momentos marcantes da nossa história como igreja. E hoje nós vamos relembrar, nessa retrospectiva do ano, o que realmente aconteceu de mais importante e o que vale a pena relembrar, ok? E a gente vai começar aqui já comentando lá no início do ano de 2024, que nós começamos realizando um ato que eu penso que pegou muitas pessoas de surpresa, que foi o Café com os Pioneiros. Então, os pioneiros são aqueles irmãos que começaram lá nas primeiras reuniões da videira. E nós convidamos, é claro, aqueles irmãos que estão conosco até hoje. São muitos irmãos, mas a gente fez questão ali de honrar alguns que se destacaram, que eram líderes, que começaram a liderar ali naquela época. E nós fizemos um momento de honra para eles no culto. E eu gostaria de relembrar isso aqui, que a gente comentasse também, honrar, né, esses irmãos. Qual foi a importância realmente disso, Marília? Assim, você estava lá, você lembra desses irmãos, né? E a gente nem vai mencionar aqui o nome deles, mas eu queria falar dessa questão mesmo, de fazer um evento e diante de toda a igreja, depois de 25 anos, honrar os pioneiros. Eu acredito que a honra é valor, né? Nós valorizamos aqueles irmãos que começaram conosco, que permaneceram conosco. 25 anos não são 25 dias, né? Mas foram irmãos que escreveram essa história conosco, que passaram dias de muitas alegrias, dias de luta, momentos que nós precisamos exercer fé juntos, ter o mesmo coração, ter uma unidade de propósito. Então, esse dia de honra, eu acredito que foi um dia de valorizar aqueles que Deus plantou. Eu creio que Deus planta pessoas para propósitos, e Deus plantou essas pessoas aqui porque foram elas que sustentaram no início, foram elas que foram os primeiros líderes, os primeiros discipuladores, foram elas que nos ajudaram a realmente levantar, né, essa videira, né, naquela raiz que foi colocada naquele momento. Então, eles tiveram muita participação. Eu acho que esse evento marcou a história da igreja, mas marcou muito a vida deles. Com certeza, os pioneiros foram os primeiros a acreditar nessa obra, né? Investir, né, Então, pastor? lembrar deles ali, começar o ano honrando, eu acho que isso foi muito importante, Dalva. Foi tão lindo ver, pastora, que aquele salão repleto de pessoas que são pioneiras, que estavam no início e depois de 25 anos estão conosco. É lindo.
Foi É um algo, grande assim, testemunho, né? um grande testemunho. E pessoas que estão liderando ainda, que são anfitriões, Estão servindo, que né? estão A igreja servindo a até hoje. igreja, assim, depois de 25 anos, permaneceram. Agora, eu acho muito importante também, estão servindo com alegria, né, Valéria? É isso. O que eu percebo também é que nós fomos ali coroados por Deus com o mesmo coração. É. Porque nos comentários a gente percebia, ficávamos lembrando da sala do cursão, ficávamos lembrando de como a secretária ligava, pegava relatório conosco. Era tudo muito simples. Era tudo, mas de assim, fato mesmo havia esse coração mesmo. Então, assim, isso é muito importante. E eu penso que foi o pastor Luiz e toda a equipe que organizou, eles foram muito felizes em iniciar com isso. Porque eu acho que isso é um testemunho para os que chegaram agora. Sim, Aham. Essa honra com os pioneiros, eu penso que isso é algo bíblico. O pastor Luiz praticou o que ele ensina, né, pastora Márcia? Isso. A honra. Exatamente. Eu acho importante também comentar a respeito do Café com os Pioneiros, que foi o primeiro evento que nós fizemos para celebrar os 25 anos da videira, porque ele fala ali de um princípio muito importante, que é a gratidão. Exatamente. E você ser agradecido a esses irmãos e demonstrar isso publicamente é algo muito importante. Então, tudo que nós fizemos para celebrar, claro, né? Mas também com esse espírito de agradecer por aquilo que o Senhor fez e também por essas pessoas que participaram. E nós tivemos também ali no início, né, do ano de 2024, logo no mês de fevereiro, o lançamento da Bíblia comemorativa, né? E eu quero comentar e também mostrar aqui, né, que essa Bíblia comemorativa ela veio com a capa e o nome da Igreja Videira, e nós colocamos também aqui algumas fotos, né, logo nas primeiras páginas, que contam um pouquinho da história. E é tão lindo ver isso aqui, assim, é uma retrospectiva, né? Você pega a Bíblia para ler e você já tem aqui um pouquinho da história da videira e você pode viver isso. Se você não viveu esses primeiros anos, você pode conhecer e viver um pouquinho, ou aqueles que viveram podem relembrar. E eu queria até comentar isso também, eu achei muito precioso essa ideia. Eu estou lendo essa Bíblia aqui, esse ano eu li a Bíblia, nós trouxemos a Bíblia né, para o jejum que nós fizemos, a gente vai falar sobre isso aqui também, e eu achei assim muito importante, uma maneira de marcar esse ano. Vamos falar um pouquinho disso aqui? Você leu alguma coisa, algum livro, capítulo desta Bíblia? Sim, eu tenho a minha Bíblia, pastora, de cabeceira e de rabiscar, é a Bíblia que eu ganhei da senhora no dia da minha ordenação. Olha! Ela fica na minha cabeceira. Mas durante o jejum, eu usei essa Bíblia. Para que eu também usasse ela para comemorar esses 25 anos e trouxesse ela para o culto, né? Mas eu achei tão lindo que a hora que o pastor falava, quem trouxe a sua Bíblia? Todos levantavam, né? Que coisa mais linda ver a gente escutava o barulhinho das folhas, né, passando. E o fato também de comemorar com a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus encarnado, é Deus vivo e Deus também escrito, né? O princípio era o verbo. Então, eu acho que essa ideia de usar a Bíblia como algo comemorativo marcou muito. Né? Porque eu acho que as pessoas, elas hoje tem a Bíblia em tantos lugares, né? Em aplicativos, em celular, em iPad, nada de errado. Mas o fato de ter a Bíblia escrita... Aqui você só tem esse ano. Eu quero até deixar aqui, porque nós não vamos realmente continuar publicando, porque ela vem com o selo dos 25 anos. Então, eu quero deixar aqui uma dica para você. Por que não presentear um irmão, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, né, com uma Bíblia? E que traz também aqui esse selo, falou, isso aqui é uma celebração nossa história. E é um presente que tem um significado, né, e tem um valor espiritual e realmente traz a lembrança só coisas boas, né? Pastor, e eu queria lembrar também que eu gostei demais de ser o selo dessa comemoração nossa com a Bíblia, porque ela é a palavra escrita, mas o nosso ministério ele é marcado pela palavra. Né? Um dos maiores pilares que eu recebi e que eu faço parte na videira é a palavra.
né? É verdade. O ensino da palavra, assim, se você for conversar com aqueles pioneiros lá do café, a maioria deles tinha um testemunho em comum. Ficavam encantados, assim, como que inebriados com a pregação da palavra. Foram atraídos pela palavra. Não, impressionante, né? Uma visita que eu fiz, eu fiquei. É. Por quê? Por causa da palavra escrita no púlpito, sendo pregada. Então, eu achei que foi muito feliz o presente que foi dado e o símbolo da comemoração. É verdade, é verdade. Bem, nós tivemos também outros eventos que aconteceram no primeiro semestre, a fim de celebrar os 25 anos da videira, e eu gostaria de comentar aqui também algo que aconteceu, que foi a nossa caminhada com mais de 15 mil pessoas. Agora, esse evento, ele aconteceu dentro da nossa conferência Mulheres da Vinha, e ali nós tiramos um dia em que toda a igreja, né, participou dessa caminhada, e é claro, com 7 mil mulheres, né, que estavam participando aqui desta conferência. Então, as mulheres, as irmãs em Goiânia, mas também outras, né, que vieram de muitas localidades no Brasil e até nações. Exato. Então, foi algo assim, para nós foi emocionante. Muito. Foi algo assim alegre, Foi. tinha muita vida, Uhum. tinha muita Alegria, gente, Gratidão. Muita alegria. muito louvor. As crianças participaram, Foi muito, Isso. né? Foi. Que Festa foi- para todos. Que foi lindo demais. É. E aquele evento ali, eu penso que marcou não só para a igreja em Goiânia, mas também para essas pessoas que vieram de fora, e eu acho que para a cidade. Com Eu ia te certeza. falar, marcou a cidade. Porque a Bíblia fala a que gente nós ia temos passando. que ser luz É. para a cidade. Amém. É verdade. Não é? Isso. E naquele dia foi um ato profético, Foi. porque nós saímos e nós fomos declarando, né, Isso. que o Senhor é o nosso Deus. Cantando, louvando. E ministramos a Ele. Eu penso que devia ter ali milhares de anjos, né, E a conosco. gente via, pastora, nos apartamentos, né? Uma coisa que me marcou Foi. muito, a gente passava, as pessoas iam nas janelas, ver, então você via aquele tanto de gente vindo, como se fosse realmente ali, né, uma nuvem de testemunhas, como a Bíblia Uma diz, né? nuvem de testemunhas. Porque um povo feliz, alegre, a gente caminhou muito. Não, Olha, a gente deve ter chegamos. caminhado umas 2 horas, Olha, você eu via não parava. caminhei muito, andava. porque eu estava em cima do trio elétrico, É verdade. mas eu pulei muito. Eu Mas a caminhei. E alegria. realmente eu celebrei, porque havia um espírito de celebração no Sim, nosso de coração. alegria, Celebração. de júbilo, né? Quem por tudo não que foi o para a Senhor tinha caminhada perdeu um evento único É realmente. na vida da videira. feito. A gente não tinha, né? Eu acho que nunca a gente tinha feito isso. Caminhada, a Nunca gente já tínhamos tinha feito. passeata, muitas coisas, mas Carreata, caminhada, nós já tínhamos mas feito. caminhada foi a primeira. E aquele tanto de mulher, aquele tanto de gente de blusa branca, né? Foi. Foi muito lindo. Você vê as fotos, os Nós filmes. fizemos a camiseta, né? Uma camiseta branca, com o selo, né? 25 Isso. anos, videira 25 anos. E também uma camiseta que você vai guardar, porque isso aí É um realmente... ato de gratidão por Goiânia, né? Uma Sim. cidade que sediou esse mover, e que Amém. tem sede e que continua. Deus plantou uma semente em Goiânia. Eu achei muito bom a gente ir para a Praça Cívica, lá no centro administrativo, onde que tem também o Palácio das Esmeraldas. Por quê? Porque nós fomos ali honrar a autoridade simbólica da cidade, a autoridade de Deus. Espiritual. Sim, Essa que é cidade simbólico também, né? É simbólico. É verdade. E aquele momento profético ali na Praça Cívica, né? Isso. Que o pastor Aloysio deu uma palavra e orou pela cidade. Achei que aquilo Não. também foi É, um marco em Goiânia, porque eram muitas pessoas levantando a mão para a cidade. Uhum. Então, Abençoando a isso aí cidade. assim, é muito poderoso. Não, É porque nós cremos na bênção, nós cremos que a Isso. igreja está plantada em cada cidade ali para ser luz e também Sim. para abençoar. Mas é muito importante você verbalizar isso. É Uhum. muito importante você ter um momento ali Externalizar. em que você faz isso publicamente. Isso. Porque no Muito mundo bem. espiritual, isso tem poder. É verdade. Pastora, e as igrejas que estavam aqui representadas na nossa conferência, tinha 7 mil mulheres. Né? E a gente tem muito contato com as irmãs de fora, que a gente prega, e elas comentam. Aquilo foi um testemunho. Aquilo foi um marco que elas puderam ver assim, a unidade da igreja, né? Puderam isso. ver a alegria assim, de celebrar juntos, e elas levaram isso dessa conferência. Uhum. Elas saíram daqui cheias. Quer dizer, foi o início, que a nossa conferência começou quinta, foi até sábado. Então, Verdinho. já começou a conferência com esse espírito
espírito de gratidão, Uhum. com esse espírito assim de louvar o Senhor pelos feitos. E de isso tem unidade, poder, né? porque marcou a vida delas e elas realmente vão querer Você fazer sabe lá. quem que eu acho que ficou muito marcado? O nosso pastor Luiz. Eu vi uma alegria dele, porque ele vem semeando, vem cuidando, vem pastoreando, vem apacentando, vem ensinando, vem gerando, vem levantando pastor. A hora que ele viu aquele tanto de gente, eu acho que era Deus falando para ele. Eu creio, Eu tô te dando esses frutos. Amém. eu acho que nós fomos surpreendidos, sim. Nós estávamos ali em cima, né, no trio elétrico, então a gente tinha uma visão de toda a Privilegiada, passeata ali, a é. caminhada, e foi incrível que na hora que nós começamos a sair, você só via aqui, a gente estava embaixo, muita gente em volta. É. Mas foi tão interessante que as pessoas foram chegando Foi. e aumentando a cada quarteirão o número, né, de pessoas e crianças também rindo, né, brincando. Assim, os pais carregando as crianças nos louvando. ombros. Então foi realmente uma cena assim, maravilhosa, Foi, muito linda, e que o Senhor nos deu a graça De participar. de presenciar, porque nós estávamos realmente ali com esse mesmo coração. Amém. E eu acho isso tão precioso também. Eu quero até comentar aqui sobre esse evento, né, que era o contexto ali da conferência Mulheres da Vinha, porque muitas dessas mulheres que participaram desta conferência, elas estão também ali comprometidas nesse discipulado de mulheres e também no ministério com crianças, de várias maneiras, né? Algumas lideram células de crianças, outras são pastoras, algumas são educadoras, nós temos pessoas no trabalho social, pessoas que investem, anfitriões, então assim, são funções diferentes, mas há um compromisso como igreja, e isso foi muito importante, porque nós estávamos vindo também de um evento com crianças que aconteceu ali no Carnaval, que é o Encontro Mundial para Crianças e Juvenis. E nós realizamos 700 encontros. Meu Deus. 700 encontros para crianças. Isso num prazo de um mês. Com a participação de 32 mil crianças. Uau. No Brasil e também nas nações onde temos igrejas. Isso é um mover. E depois nós realizamos essa conferência para mulheres, com 7 mil mulheres, porque não cabia mais. E essas irmãs também vieram com esse coração cheio para celebrar. Amém. Percebe? Foram assim, vários eventos que foram acontecendo e que, de fato, nós temos que lembrar, porque nós tínhamos razões para celebrar. Não apenas os 25 anos, mas aquilo também que estava acontecendo ali naquele ano. É verdade. Naquele ano. Deus coroou o ano. Exatamente. Deus nos deu esse ano. Não foi algo interessante? Foi. Eu me lembro quando o Aloísio compartilhou comigo. É bom a gente comentar essas coisas dos bastidores, né? Isso é bom. Mas elas querem saber, pastor. Eles querem saber, né? E eles estavam, na verdade, se reunindo, os pastores, para definir como que seria essa celebração dos 25 anos. E não foi apenas uma reunião, né? Foram muitas. E eu me lembro que eu comentei com ele, falei, eu acho que a gente não deveria fazer só um evento para comemorar os 25 anos. Então foi a senhora que comentou? Não, o ano foi por conta deles. Tá bom. Eu falei, porque às vezes a pessoa perde aquele evento, aí ela perde A comemoração. a comemoração. Comemoração. Falei, então eu deveria comemorar assim, mais vezes, de formas diferentes, para a gente poder envolver toda a igreja, testemunhar e etc. E eu acho que eles se reuniram depois e aí inventaram tanta coisa. Aí eles empolgaram. Depois teve que tirar umas coisas da gente, Deu que tinha o coisa ano demais. inteiro. Eles empolgaram na comemoração. Mas assim, eu creio que Deus inspirou. Amém. Porque cada uma dessas coisas realmente foram assim marcantes e muito importantes, né, para que a gente pudesse lembrar, Sim. não é verdade? Lembrar daquilo que Deus fez. Amém. Agora, nós tivemos também um momento que aconteceu também no primeiro semestre, Sim. que foi a comemoração dos 35 anos de ministério, né, do pastor Aloísio. Então, nós fizemos uma festa de honra para ele, Isso. nós fizemos o livro também para ele, e fizemos questão de celebrar ali com um jantar, embora o jantar tinha poucas pessoas, aquelas pessoas que estavam ali, na verdade, estavam representando, Sim. né,
famílias, líderes que passaram na vida dele nesses 35 anos de ministério, mas também que estão hoje presentes, né? Então foi um momento também muito importante, Sim. porque os 25 anos Aqui o da livro, videira, pastor. Lindo esse livro, apaixonei. os 25 anos da videira estão aqui Não incluídos existiria, eu sei. nesses 35 anos, né? É. E aqui nesse livro a gente conta a história dele, né? Como pessoa, desde quando nasceu, a experiência que ele teve de consagração ao Senhor, na juventude, quando começou a liderar e até hoje. Então, realmente foi algo muito bom. Eu queria que vocês comentassem também o que você percebeu nessa comemoração dos 35 anos que foi importante para nós como igreja. A comemoração, né? Eu falei aqui que os 25 anos de videira não teriam sentido sem os 35 do pastor Aloysio, né? Porque, de fato, tudo começou com um chamado, tudo começou com a resposta do pastor, com a vida dele, da senhora, da família envolvida. E uma das coisas que me marcou nesses 35 anos da vida do pastor Aloysio é que ele nunca mudou. Ele é quase igual ao Senhor, é o mesmo ontem, hoje e amanhã, né? Ele nunca mudou, porque ele sempre teve a mesma seriedade com o ministério, mas ele também sempre teve a mesma simplicidade, mesmo crescendo, né? Começou pequeno e cresceu, mas mesmo assim ele continuou com a mesma simplicidade. E a palavra cheia da vida, sempre buscando algo novo, sempre buscando uma palavra fresca para a igreja. Então, acho que a marca do pastor Aloysio nesses 35 anos é essa. É verdade. Né? Eu acho que foi muito importante ter escrito, eu acho que Deus inspirou você, né, pastora Márcia, porque foi surpresa para ele, né? Quando você chegou com o livro, acho que ele falou, uau. E eu acho que também a perseverança. Porque escrever um livro escondido dele lá em difícil. casa, Imagina. Foi um desafio. Foi muita ginástica. Mas o fato de deixar registrado a perseverança do pastor Aloysio, a constância do pastor Aloysio, né, que começou o coração apaixonado, coração apaixonado pela palavra, pelo Senhor, é o mesmo. Então, quando você registra isso e você passa ali naquelas folhas, naquela história e fala, gente, o mesmo que começou é o mesmo que está aqui hoje. Isso nos dá tanta segurança. Eu escuto isso de muita gente, pastora Márcia. Muita gente, discípulos, fala, olha, o que nos dá segurança é olhar para os nossos pastores e saber que eles são constantes. Passam por situações difíceis, passam por tanta coisa, mas permanecem. Isso é muito importante. Você está debaixo de uma liderança assim. É um testemunho, né, Maria? Exatamente. E eu gostei demais do capítulo 9, que fala do foco na formação de líderes. Porque uma das coisas que mais me chama a atenção na videira é a questão da visão. Todo crente é um ministro. Todo crente é um sacerdote, é um líder. Então eu penso que a nossa visão, isso aqui retrata a realidade da nossa visão. O pastor Aloysio é um líder levantado por Deus, chamado para treinar outros líderes. Eu penso que num primeiro momento o pastor Aloysio tinha aquela pretensão de formar líderes para células. Só que como ele tinha esse coração, e está registrado aqui no livro, Deus falou, não, você não vai formar líderes só para células, você vai formar líderes para a nação. Só que aí ele foi fiel também em formar líderes para a nossa nação. E depois Deus tem levantado ele, né, e a senhora, para formarmos líderes para as nações. Amém. E como que ele conseguiu, lendo aqui também você percebe, captar isso e liberar essa unção, porque hoje nós também somos formadores de líderes. Né? E eu me lembro do versículo de Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número dos discípulos. É verdade. Eu penso que isso é a nossa história. Na verdade, essa visão, ela começou ali, foi para uma igreja local. Então, o desejo do Aloysio, a princípio, era ser pastor de uma igreja local. Então, aquilo que Deus estava colocando no coração dele era para ser aplicado ali, naquele contexto de igreja local, como nós começamos. E funcionou muito bem. E é claro que tudo que aconteceu depois, né, o crescimento e a multiplicação e a expansão da igreja, além, né, do Brasil para as nações, isso foi muito além do que ele pensava
do que nós até falávamos, né, na época. Sim. Deus já estava vendo. Uhum. Mas como é importante você investir naquele grupo menor, Sim. não é? Uhum. Então, você investe num grupo pequeno, às vezes uma célula, às vezes a sua família, Sim. mas dali ele vai crescendo, se torna ali a igreja local. Dali, aquela semente, ela se expandiu, frutificou, Isso, é isso. foi para os estados e tornou-se um grande ministério. Amém. Então, eu acho que isso também é um grande testemunho para nós, É né? verdade. A gente precisa aprender a valorizar Isso. aquelas reuniões pequenas, Humildes começos. as instituições pequenas, Isso. Amém. né? Aquele grupo de discipulado que você tem, Sim. que é o começo. Então, de fato, o Aloysio sempre foi muito comprometido, ele era comprometido em dar aula. Sim. Então, uma aula era importante, né? Uma palavra era As aulas importante, marcaram as um nossas louvor num culto da igreja era importante. E tudo isso, somando, de fato, fez muita diferença. A Bíblia Não fala, era né, cons- que não era para você, constar, né? você é fiel no pouco e Deus nos coloca no muito. Foi justamente isso que aconteceu, né? Ele foi fiel ali na igreja local É verdade. e Deus o colocou em algo muito grande. É verdade. poderoso. Olha, é tão importante a gente falar sobre isso que nós vamos fazer um programa só para falar dos 35 anos do ministério do pastor Aloysio, Amém. ok? Eu Amém. espero que você possa ouvir e assistir também. Mas eu gostaria de comentar ainda outras coisas importantes que aconteceram no ano de 2024. Então, hoje nós estamos falando sobre a retrospectiva do ano. E a gente ainda tem muitas coisas interessantes e importantes para comentar. Eu gostaria de dar um pequeno intervalo, ok? E a gente vai voltar com o mesmo tema e falando também daquilo que aconteceu neste ano. Volte com essa expectativa, ok? Ou melhor, permaneça aí, tá certo? A gente volta em um segundo. O livro Videira, 25 anos, é uma história que vale a pena ser contada. Isso não é apenas um título de um livro, é a história de pessoas que foram chamadas e unidas por Deus com um só coração para cumprir um propósito: edificar uma igreja de vencedores. Este livro não é apenas um registro histórico, mas um legado espiritual. Não uma lembrança para ser guardada, mas uma inspiração para os anos que virão. Nossa história como Igreja Videira ainda está sendo escrita, mas o que será contado no final não é o quanto cada um fez, e sim o quanto de Cristo foi acrescentado em cada um de nós. Essa será a medida da nossa recompensa. Hoje estamos contando a nossa história, mas os frutos dela já estão sendo contados diante de Deus. Você é fruto dessa história, pois faz parte dela. Por isso sugerimos que você compartilhe essa história com outras pessoas, seja no seu discipulado ou na sua célula, para que outros conheçam e que também possam nos ajudar a continuar escrevendo essa história, a história da videira. Olá pessoal, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa coleção de agendas 2025. Ela traz lindas estampas florais, todas com capa dura que garante a durabilidade todo ano. É muito prática, com espaços para planejamento anual e mensal. Ela também traz um layout lindo em cada página, com um toque bem feminino, para alegrar o seu dia a dia. É uma ótima opção para você, mulher cristã, e também para presentear alguém especial. Eu já escolhi a minha, agora é a sua vez. Bem, estamos de volta no nosso programa de hoje, falando sobre retrospectiva 2024. A gente já falou de muita coisa aqui, já lembramos de muita coisa interessante, preciosa que aconteceu neste ano, que foi, na verdade, planejada
para comemorar os 25 anos da Igreja Videira. E eu gostaria de dar continuidade comentando também outras coisas que aconteceram no segundo semestre. Aqui no nosso primeiro bloco, a gente comentou muitas coisas, eventos que foram realizados aqui em Goiânia para comemorar esses 25 anos. Mas nós tivemos também o ápice dessa comemoração, que envolveu toda a igreja, não apenas em Goiânia, mas também as igrejas Videira em outras localidades no Brasil e também nações, que foi a Conferência da Vinha 2024, que aconteceu ali no estádio Serra Dourada. Nós tivemos ali cerca de 50 mil pessoas. E nesse momento ali foram muitas coisas que aconteceram, e as pastoras aqui vão comentar, porque cada uma quer comentar algo, mas foi muito precioso, além do que havia muita graça, muita presença de Deus ali, havia um espírito de gratidão, de alegria, e nós fizemos isso para celebrar esses 25 anos. E eu creio que valeu a pena. Vocês não acham? Valeu, pastor, do começo ao fim. Deu muito trabalho, Valeu muito a mas pena. valeu muito a pena. Todo mundo fala como é que vocês conseguiram fazer aquilo ali. Como é que conseguiu, porque tanto de gente, entregar a ceia, balão, fazer tudo que fez. Não dá para contar, né, pastor? Porque as coisas de Deus são assim, a gente nem sabe como é que faz. Mas o Senhor mesmo preparou aquele dia. Sabe, pastor, é como se fosse assim, como se o Senhor tivesse descortinado ali algo que Ele queria mostrar para todo mundo, a sua fidelidade. É verdade. A fidelidade de Deus conosco, a graça de Deus, a bondade de Deus. E nós começamos ali com o nosso rebanho mais precioso. As crianças não, vale a começaram... pena falar. O Coral Radicais Kids, Que coisa linda. com 200 crianças, foi algo assim lindo. Foi. Até porque havia muita unção, né? Muita Muita unção. graça, muita aquelas graça. crianças também Muito, oraram, ensaiaram. Não foi fácil para elas também Realmente. participar ali daquele momento. E ver as crianças também que estavam participando, às vezes ali no ombro dos pais, né? As famílias, porque não foi um evento para adultos, foi um evento para a família. Então foi muito precioso ali, até a participação das crianças, teve momentos ali da nossa coreografia que as crianças que faziam, os pais, as mulheres, os homens, então aí foi um momento de envolver a igreja, né? E ali foi todo um percurso, né? De quantas horas de conferência, hein? Começou 4 horas da tarde? Começou às 4, terminou às 10. Né? 6 Então, horas. Foi muita coisa 6 horas, acontecendo. parece assim que passou Foi né, muito rápido. um filme na nossa mente, porque a hora que acontecia uma coisa, daqui a pouco acontecia outra, cada coisa mais linda que a outra, a gente ficava surpreendido. Sem falar que nós tivemos muitas coisas acontecendo. Nós tivemos ali o louvor, nós tivemos o coral, nós tivemos convidados especiais, né, com todo respeito ali aos nossos convidados, né, o Gabriel Guedes e a Ana Paula Valadão, mas o Videira Music arrasou naquele Arrasou. dia. Eu achei também. Porque foi o melhor Arrasou. louvor que nós tivemos ali, com É muita verdade. festa. Amém. Envolveu todo mundo realmente. Além das palavras ministradas, Sim. os eventos, os balões, A hora do balão, as pastora. coreografias, danças. Que coisa linda. Foi tudo muito A hora que o lindo. drone apareceu, ficou todo mundo assim, né? Que coisa Ah, não, um maravilhosa. show de drones, Que coisa. além de Espetáculo à algo parte. inédito em Goiânia. Não, foi a cereja do Eu bolo, não sei né, nem gente? se foi Goiânia, acho que foi Brasil. Surpreendente. Ou mais, não sei aí. Mas foi lindo demais, que todo mundo ficou assim com os olhos, Foi. né, para cima, É. ali vendo aquela coisa mais linda, Mas né? o melhor momento do drone, pastora, do show de drone, foi quando apareceu os Radicais Kids. Aí foi a coisa coisa mais fofa. linda, no Tá. céu. Ai, Dalva, Foi tudo lindo. Que a gente ouviu as vozes das surpreendente. crianças, né, gritando. Não, foi muito bonito, Foi né? lindo. Eu acho que nós que estávamos ali no estádio, a gente nem tinha uma visão tão boa É. quanto as pessoas que estavam fora. É verdade. Porque depois nós vimos fotos e Foi, vídeos de foi. pessoas que filmaram. Sim. Que coisa linda! Lindo. Aquela pomba batendo as asas, né? Aquilo ali Foi assim, muito bonito. foi sobrenatural. A ceia, né? O formato do cálice, o pão, a Isso. comunhão dos irmãos, tudo simbólico. É. Não foi nada por A acaso. história Tinha contada, muita né? graça ali, né? Tinha.
Eu penso que essa mensagem da graça que nós temos recebido, que nós temos pregado, essa realidade que nós temos vivido, deixa eu te falar, é graça demais, sabe? Ninguém faz essas coisas se Deus não estiver com ele. Né? É verdade. Aquilo que Deus tem feito no nosso meio, irmãos, é assim, é indescritível. Não, sem mencionar que nós não teríamos como fazer uma festa naquele nível que aconteceu com os nossos próprios recursos, né? Então teve coisas assim que Deus abriu a porta de uma maneira tão sobrenatural realmente. que até nós ficamos assim Todos surpresos, nós, né? E o próprio show de drones, né, que a gente conseguiu fazer, então assim, que é algo muito caro, muito difícil também de trazer. Então foi realmente um presente de Deus para nós aquela Deus, ele conferência. Ele considera a celebração, né? Sim. Porque Sem às vezes a dúvida. gente pensa, nós vamos Deus de dedicar festa. tanto tempo, tantos recursos para fazer uma festa, mas são esses momentos que marcam a vida de muita gente. Mas nós vemos na Bíblia isso, né, Valéria? Eu acho que vale a pena a gente comentar isso aqui, porque Deus é um Deus de celebração. Sim. Então, ali no Velho Testamento, o próprio Deus, ele institui as festas verdade. durante o ano que o povo de Israel deveria comemorar, Isso. né? Com propósito. Uhum. Cada uma delas ali tinha um propósito. A festa da Páscoa, lembrar a saída do Egito, Sim. né? Onde aconteceu ali a primeira ceia, né? O cordeiro que foi morto. Sim. Depois a festa dos tabernáculos, Sim. que foi a passagem do povo pelo deserto, morando em tendas. Então, tudo isso tinha um propósito, que era compartilhar Contar. com as outras gerações a história para poder fazer Deus conhecido. É verdade. Né? E hoje não é diferente, Deus não mudou. Uhum. Então, quando nós vamos comemorar esse ano de 2024, celebrando de formas tão distintas, né? Esses 25 anos, tem também esse alvo, contar. que é contar A história. aquilo que Deus fez. Amém. E nós não poderíamos também deixar aqui de falar a respeito de algo que aconteceu nessa conferência, que foi o lançamento do livro, né? Foram muitas Não. emoções, gente. Muitas emoções. Então, o livro Videira 25 anos, uma história que vale a pena ser contada. Então, esse livro, na verdade, ele foi planejado para esse dia, para esse evento que foi a conferência. E aqui nesse livro nós contamos A nossa história. esses 25 anos de história. Então, isso aqui também é algo que é para ser guardado. Esse aqui não é um livro, já abri uma página aqui bem bonita, né? Não é um livro que vai ser lançado todo ano. Eu penso que quem adquiriu e já tem, realmente tem uma relíquia. Sim. Né? Porque nós estamos contando aqui, não é através dos olhos ou na interpretação de um historiador profissional. Não, nós fizemos questão de fazer, usando os textos, os testemunhos dos pastores, para que pudesse ser fiel aos fatos, aquilo que realmente aconteceu. Então, é muito precioso. Eu tive o privilégio de escrever esse livro. E quando eu fiquei sabendo disso, eu já fui orar, porque eu não faço nada sem orar. E às vezes você já sabe fazer algo, mas quando você ora e pede a direção de Deus e a inspiração de Deus, aí vai acontecer como Deus quer. Amém. Amém. E o mais importante é para agradar a Deus. Amém. Então, o alvo é que Deus seja glorificado Sim. nisso que nós estamos fazendo, que Ele receba a glória. Então, esse livro aqui, ele é muito precioso, porque, de fato, ele conta esses 25 anos. E eu queria também comentar aqui um pouco do livro, juntamente com o que aconteceu ali na conferência, né, da Vinha, no estádio Serra Dourada. Queria que as pastoras também comentassem a respeito disso. O que você gostaria de começar comentando sobre essa história dos 25 anos que está registrada aqui? Vou começar com a Marília, porque ela está... Né, Cronologicamente falando. ela está aqui desde o primeiro mais velha, dia, né, Marília? Literalmente, Literalmente. literalmente do primeiro dia, né? Me lembro quando a Igreja Videira, na verdade, foi a primeira reunião, né, na garagem lá da nossa casa. A Marina, minha filha, tinha 3 meses de idade.
eu estava dando mamar lá no quarto e os irmãos estavam lá na minha garagem reunindo. Então, é muito emocionante, né? É muita emoção você ver tudo que Deus fez nesses 25 anos, os seus olhos verem, né? Contemplarem a grandiosidade dessa obra. Então, é muito precioso. E a gente vai ter que fazer um programa, pastora Márcia, só para falar vamos fazer. do livro dos 25 anos, porque aqui é um memorial, né? É um memorial, é um marco que nós vamos ter que ter. Mas aqui tem as coisas mais importantes que marcaram, né, as nossas vidas, e tem muitas coisas aqui que a gente pratica hoje. Mas aqui começa, eu até tinha deixado aqui um papelzinho, das reuniões de oração. Nós começamos sempre, até hoje, 25 anos, praticando essa prática da oração. Começamos o dia orando, né? Antes a gente fazia isso na tenda. A gente tinha uma tenda para o trabalho de crianças, que era como se fosse aquela tenda de circo, né? Azul com branca. Que a gente fazia o trabalho com as crianças, a gente fazia ali formaturas, ali era o nosso auditório, né? Hoje a gente tem um auditório próprio para isso. Mas olha, aquela tenda, ela tinha muita unção naquele lugar. A tenda dos milagres. A tenda da unção. Da oração, da unção. Dos milagres. E a gente começava ali às 7 horas da manhã orando ao Senhor. E tinha muita gente. Tem uma foto muito linda aqui dos irmãos que vinham para a reunião da oração às 7 horas da manhã. E essa prática continua até hoje. É verdade. Os 10 prédios em Goiânia, nós começamos, abençoamos todo o nosso dia, abençoamos os irmãos, oramos por alvos, abençoamos ali os cursos que estão sendo feitos, as conferências. Então, é uma prática muito poderosa que eu vou começar falando disso, né? Se a gente tiver mais... Você sabe que eu acho tão precioso isso que a gente fala no livro, que você também está lembrando, a prática de orar todos os dias no prédio da igreja. Não é orar todos os dias, porque orar todos os dias, isso aí, eu imagino que os crentes já fazem. Mas essa prática de se reunir no prédio da igreja para orar todos os dias, ali, de segunda a sexta, né? Então, isso é algo que começou lá no início, há 25 anos atrás. E até hoje é uma prática que acontece na Igreja Videira. E eu creio que isso é um modelo de algo que sustenta o espírito de mover de Deus, do fogo de Deus no nosso coração. Porque às vezes você não tem vontade de orar, você nem tem tempo de orar. Mas se você tem aquele compromisso, você vai. E se você tem alguém também para te lembrar, né? Falou, irmão, estou te esperando amanhã, segunda-feira. E isso é muito bom, porque ajuda você a perseverar. É verdade. Né? E essa história de 25 anos, a história da perseverança. Amém. De irmãos, de pessoas que estavam ali diariamente, como diz lá em Atos. Diariamente perseveravam na comunhão e na oração. Algo interessante que acontecia também na tenda foi o mover que Deus veio na vida das crianças, pastora Márcia. A gente começou de uma forma muito simples, né? O Senhor ensinando a senhora como fazer, né? Dando direções bem claras, faça assim, a equipe tem que orar antes, né? Faça isso com as crianças. E a senhora foi guiada pelo Espírito e aquilo que Deus queria fazer na vida daquelas crianças foi um mover assim. Hoje, se a gente lembrar, a gente começa a chorar, né? Era um menino cheio do Espírito, tendo um calor, eles com as bochechinhas tudo vermelhas, cheio do Espírito. Inclusive, a sua nora, eu lembro o dia que ela foi batizada no Espírito Santo. Que hoje é minha discípula, né? Muito calor. E ela ficou ela era branquinha, ela ficou vermelhinha. Ela foi batizada no Espírito Santo, num culto de domingo Kids. Tinha tanta presença. Eu lembro exatamente ela lá, cheia do Espírito, transbordando. E hoje a gente vê esse legado chegando aqui. É verdade. Pastores que estavam lá naquela tenda, que eram crianças, recebendo esse espírito, essa unção, essa presença. É verdade. E hoje eles são pastores que valorizam isso, valorizam a presença, que valorizam a obra de Deus. Olha, nós lemos muito sobre moveres de Deus, né, na igreja, mover de Deus que aconteceu na igreja. E eu acho que é importante mesmo, a gente deve ter isso como memória e como referencial. Mas eu quero dizer algo para você. Eu acredito que esse livro aqui, ele registra esse mover. Amém. Um mover que Deus preparou para nós, como videira. É verdade. E como vinha, né? Porque nada do que está acontecendo, o que aconteceu nesses 25 anos, foi por acaso. Não. Ou foi nós que planejamos.
estava no coração de Deus. Amém. E isso foi gerado em oração. Isso foi trazido para nós porque realmente havia um clamor. Tem uma frase que o Aloysio fala no livro, né? Eu até menciono essa frase no livro dos 35 anos de ministério, em que ele diz que mover de Deus é buscar. Onde tem fome, tem mover de Deus. E o mover de Deus cessa quando cessa a busca. Então, quando nós estamos buscando, o mover está acontecendo. Na hora que você acha que já tem, aí você não busca mais. Então, eu acho que é tão importante você ouvir isso, você entender esses princípios e fazer isso que nós estamos falando hoje aqui, uma retrospectiva. Isso. Então, nós estamos falando uma retrospectiva do ano, mas que envolve uma retrospectiva aqui de 25 anos. É verdade. Através Tantas dessas coisas. celebrações. Tantas coisas. Porque isso mantém o seu coração clamando ao Senhor, a chama acesa para querer mais. Porque eu creio que Deus tem mais. Sim. Eu Vocês creio se que esses lembram? 25 anos Deus nos deu para nos dar um modelo de estrutura e de visão de igreja É verdade. que funciona. Uhum. E nesses 25 anos nós fomos construindo isso. É verdade. E de fato, a visão de cada membro é um ministro, ela é bíblica e funciona. E a estrutura de célula também é bíblica e ela funciona para todas as idades. Uhum. Nós chegamos aos 25 anos concluindo isso, que a visão e a estrutura que Deus nos deu, É a mesma. ela doutor. funciona e é a mesma. E o mais importante, a mensagem. Amém. É a mais A importante. mensagem do Evangelho da Graça, ela é eterna. Então nós estamos pregando esta mensagem há 25 anos. Uhum. Eu penso que de uns anos para cá, com mais ênfase, Isso. com mais revelação, Isso. com mais clareza, e ela tornou-se, na verdade, ela ressoou no coração e na boca dos líderes, das pessoas, porque hoje ela está sendo pregada nas células com muito mais revelação, com muito mais propriedade. intensidade. Antes não. Mas ela demorou entrar. Precisou anos e anos para ela entrar no coração e poder processar a revelação. Mas você sabe algo poderoso que eu vejo, que Deus também estava fazendo? É que à medida que esta palavra, essa mensagem da graça estava sendo pregada na videira, ela estava alcançando também o coração das crianças. Amém. E eu quero mencionar aqui também um evento que aconteceu nesse ano de 2024, que foi o Seminário de Louvor e Adoração para Crianças e Juvenis. O título era Ele Me Conhece pelo Nome. E nesse evento, nós convidamos 3 pessoas que hoje são pastores, mas que começaram lá no primeiro ano dos Radicais Kids, que são filhos de pastores e que hoje são pastores, que é o pastor Guilherme Rigonato, o Tiago Silva, né? Silva e a Jaqueline, né, que também é ordenada pastora, que também é filha de pastor, de pastores, né? Então, os 3 faziam parte ali daquele grupo de crianças que participaram do início do Ministério Radicais Kids na videira, e nós os convidamos para virem testemunhar, justamente para também celebrar esses 25 anos. E eu achei tão precioso isso, Foi muito poderoso. ouvir o testemunho deles, Fruto que permaneceu. e vê-los também ali, embora a gente vê com mais frequência, né, do que as pessoas, mas poder ver e ouvi-los contando a experiência é algo assim que enche o nosso coração de alegria. Nós não vamos deixar a Dalva falar, não, porque a Dalva é a mãe de um deles. Suspeita. É suspeito. Mas eu gostaria também que as irmãs aqui comentassem, né? É claro que você tem liberdade, Não viu, sei, Dalva? Brincando, né, Dalva? Mas foi um evento que veio logo depois. A Conferência da Vinha aconteceu em setembro e o Seminário de Louvor e Adoração aconteceu em outubro, né? E também foi muito precioso. Eu queria que a gente comentasse, Valéria, Pastora, você que trabalha com crianças, né? Sim, Que graças a viu Deus. essas crianças ali também na Sim. escola videira, né? A gente, realmente, aquilo que o Senhor nos tem dado para a geração de crianças
é algo que a senhora já pregou. Hoje é o tempo da graça de Deus para o ministério com crianças. Então, aqui, no seminário de louvor e adoração, fiquei muito surpreendida, porque evento com criança, às vezes as pessoas têm a tendência de achar que você tem que colocar muito entretenimento, porque não é fácil você controlar um número grande, exatamente como nós tivemos aqui. Mas na hora que ministrava o louvor, tinha ambiente de adoração. Como que aquelas crianças estão aprendendo a adorar e louvar. E você sabe, eu até dei um testemunho que eu ministrei para os meninos do 8º ano lá na Escola Videira, porque eles falaram, interessante ter tanta presença de Deus, ainda a igreja cheia de crianças. Porque eles tinham uma ideia, esses alunos nossos do 8º ano, que a presença de Deus em um ambiente depende muito daquela pessoa que está pregando. Aí eu tive a oportunidade de explicar para eles que a presença grande de Deus manifesta em um lugar não depende única e exclusivamente de quem está conduzindo o evento, mas das pessoas que estão no ambiente desejando a presença de Deus. É verdade. Então isso é muito bom. Quero encorajar você a trabalhar com as crianças. Amém. É claro que você vai colocar a mensagem na linguagem delas, mas aquilo que Deus chamou você para fazer com as crianças, com os adultos e com os jovens, é adaptado para as crianças. É só você mudar a linguagem. Elas vão entender, elas vão receber e vão se tornar discípulos de Cristo. Amém. Verdade. Pastor, um ápice, eu acho que desse evento foi o legado, né? O legado que esses 3 pastores estavam aqui compartilhando com aquelas crianças, porque era visível também a atenção das crianças quando eles falavam. Sim. Porque é muito difícil realmente você conter 5.000 crianças num ambiente grande. Isso. Quando uma pessoa está falando no microfone, que eles não estavam ali de roupa colorida, ninguém estava ali, né, com o visual na mão, mas eles estavam testemunhando aquilo que eles viveram. E eles falaram, um dia eu sentei onde você está. Eu fui criança, alguém falou de Jesus para mim, deram testemunho, mas eles falaram, um dia você vai estar aqui onde eu estou. Amém. E você quem vai estar falando. Isso é muito poderoso. É lindo. Porque as crianças, elas se identificaram e elas receberam aquele espírito, elas receberam aquele legado, que hoje nós cremos que realmente o Senhor nos deu uma palavra, que nós estamos gerando os profetas para as nações. Né? Estamos gerando discípulos para o Senhor, uma geração de discípulos. Então elas entenderam que elas estão aqui para um propósito e que do mesmo jeito, o mesmo Deus que fez na vida deles, inclusive um, né, que abertamente testemunhou que foi muito difícil, deu muito trabalho, né, que em Goiás a gente fala que era custoso, né, mas que houve pessoas que hoje é pastor, né, de uma e igreja. teve gente que amou, que investiu e que vale a pena. Então, nós tivemos muitas crianças que se identificaram, falei, eu dou muito trabalho, então tem esperança para mim. Eu acho interessante também, porque a palavra que eu ministrei lá no evento da Conferência da Vinha, no estádio Serra Dourada, falava de 3 coisas muito básicas, né, que Jesus mesmo definiu para os discípulos em João 14 como sendo parte de um legado espiritual, que é a mensagem, a obra e o testemunho. Não sei se alguém lembra aqui das 3 palavras. Com certeza. Né? E Jesus menciona isso de uma maneira muito clara, que a mensagem é um legado, a obra é um legado, e o testemunho é um legado. Mas essas 3 coisas não vêm de nós, vêm de Deus. Amém. Ou seja, Deus Pai. O Pai é que é a fonte. E ali, um mês depois, nós vimos de maneira clara a confirmação diante dos nossos olhos desse legado acontecendo. Quer dizer, a mensagem, eles falando a mensagem. Eu me lembro de ouvir, né, o Tiago mesmo falou, olha, a nossa geração aqui não tem dificuldade de entender a graça, porque nós ouvimos isso desde criança. Então, para nós hoje, a graça faz parte da nossa vida. Então, eles falam com tanta propriedade, né? Realidade, que você fica assim, meu Deus. Né? A obra também, hoje eles estão fazendo a mesma obra que nós, pregando o evangelho, né? E o testemunho deles. Eles são testemunho vivo. Hoje eles já são testemunho, né? Pastor, desse legado, né? E desse ministério, dessa missão, eu diria, que o Senhor nos entregou, que é de alcançar
esta geração, né? É. Isso é muito precioso. verdade. Dalva, eu sei que você quer falar, você Tá aí, ó. Louca para falar. Pastor, eu acho que o que eu mais achei lindo, né, no fato desses 3 testemunharem é porque nós visivelmente vimos o fruto do nosso trabalho. Uhum. Porque às vezes quem está trabalhando com criança, ele olha e fala, mas eu não vejo. Ou então a criança cresce, vai para outro lugar e a pessoa não vê. Né? Mas nós tivemos o privilégio de ver. Sim. Né, aquilo que Deus fez nesses 25 anos no nosso ministério. Eu achei isso muito precioso. É verdade, sem dúvida. Olha, nós precisamos também mencionar mais um evento que aconteceu esse ano. Afinal de contas, nós estamos hoje falando da retrospectiva do ano de 2024 e comentando como foi a celebração dos 25 anos da Igreja Videira. E é claro que nós tivemos, no mês de novembro, o encontro dos 100 mil. Então, esse número aqui era um alvo a ser alcançado. Então, todas as igrejas da Vinha, mais de 1.300 igrejas, estavam ali trabalhando durante o mês de novembro para realizar encontros. É claro que numa medida muito maior, né, numa escala maior do que o normal. E isso aconteceu de fato. Né? Foram milhares de encontros de adultos, de jovens, adolescentes e crianças, e isso resultou num evento que foi o batismo mundial. Então, o batismo mundial veio logo a seguir, em dezembro de 2024, e nós fomos surpreendidos. Então, nosso alvo era batizar ali mais de 15 mil pessoas. E esse número, na verdade, ultrapassou. E eu creio que isso foi um ato profético muito poderoso, porque nós vimos mais uma vez, pelo menos aqui em Goiânia, nós tivemos um evento que marcou a nossa igreja, que foi Atos 2, 2003, que também está registrado no livro da Videira, e hoje, em 2024, nós tivemos cerca de 3 mil pessoas sendo batizadas, só em Goiânia. Então, mais uma vez, né, nós experimentamos isso. E esse batismo mundial é algo que vale a pena a gente comentar. Não só porque ele fez parte dessa retrospectiva, mas porque foi um ato sobrenatural de Deus na nossa vida como igreja. E não apenas em Goiânia, mas também em muitas localidades. E eu gostaria que a gente comentasse isso aqui, queria que a Marília começasse comentando também a respeito da igreja local aqui, a Videira do Bueno, né? Como que foi essa mobilização e tudo que aconteceu. Então, nós tivemos muitos encontros e muitos batismos, né? Durante uma semana toda, foram cada dia da semana uma rede. Então, tinha ali, né, 100, 200, 300 batizandos, e o nosso auditório das águas, que é um auditório ali para 500, 600 pessoas, todos os dias cheio. Então, todo dia tinha uma festa. Né? No nosso estacionamento, parecia assim que tinha uma rodoviária, né, cheia de ônibus e carro, pessoas vindo celebrar. Então, foi o batismo que marcou e tem marcado, né, a nossa história. E especificamente, né, não poderia deixar de falar, né, eu acompanho aqui no Bueno o trabalho com as crianças juvenis, e nós fizemos um encontro com 214 juvenis de 12 anos, só de 12, não foi de 10, de 11, porque foi um batismo específico, foi um encontro específico para o batismo. E nós batizamos 200 juvenis, para a glória do Senhor. Então, se você juntar, né, cada um desses Seu alvo aqui, era? 200. Batizamos 200. Que coisa. Porque que nós coisa também linda, né? reunimos, né, batizandos do semestre. A gente estava guardando aqueles que já tinham ido nos encontros anteriores para batizar nesse dia. Foi uma grande festa. Isso é um grande testemunho. Eu vejo, pastora Márcia, do poder da unidade. A Bíblia fala sobre isso. Sim. Né, que quando o povo é um, não haverá restrição para tudo aquilo quanto intentarem fazer. Eu vejo isso. Quando nós nos unimos em unidade de propósito, sabe, esse espírito da unidade, ele traz a bênção de Deus. Isso está escrito no Salmo 133, né? Ó, como é bom e agradável. Ali ordena o Senhor a bênção. Então, eu creio que tudo que nós estamos vivendo é o resultado do fruto da bênção de Deus por causa de uma unidade de espírito e uma unidade de coração. Eu percebo, queridas,
o poder da dependência e do clamor. Eu estava dando aula aqui em novembro à noite e eu chegava, tinha aqueles grupos imensos no estacionamento das redes, orando e clamando. Eu me lembrei, muitos anos atrás, lá no outro nosso prédio, que ainda era alugado, porque esse aqui foi o primeiro prédio próprio, no outro programa a gente fala disso, as pessoas chorando e clamando. Eu me lembrei. Vocês lembram de um banner que nós tínhamos, falando aquela frase de Raquel, dá-me filhos, se não morrerei. Sim, claro. Uma mulher A foto negra está no chorando. livro, inclusive. Pois é, então assim, o poder do clamor, É. o poder da oração. Aquelas pessoas estavam sinceramente orando e clamando. E 20 anos depois, 24 anos depois, eu via a mesma cena daquele mover. Irmãos, só Deus faz isso. É verdade. Então, e Deus não tem interesse em fazer só aqui em Goiânia. Deus tem interesse em fazer aonde Ele é valorizado, onde Ele é buscado, onde Ele é liberado. É verdade. Lembrando que só existe salvação quando há oração. É. Porque a salvação, a conversão de uma pessoa é um ato sobrenatural de Deus. Então Só teve Deus muita pode oração fazer. esse batismo. E isso acontece quando tem oração. Amém. Pastor, e Mas nesse eu não- batismo tinha tanta alegria. Né? No nosso batismo na Videira Canaã tinha tanta alegria, aquele monte de gente de branco. E a igreja lotada de visitantes. E assim, tinha um ambiente de celebração, né, naquele batismo. E eu penso que isso aconteceu em todos os lugares. Mas a gente precisa também comentar aqui o último evento no ano de 2024, em comemoração aos 25 anos da Videira, que foi o lançamento do documentário dos 25 anos do Ministério Videira. Então, esse documentário, ele faz parte desta celebração desses 25 anos. E, é claro, ele está disponível, né, para todos aqueles que querem assistir nos nossos canais, ok? Mas foi também algo feito para mostrar, para registrar aquilo que aconteceu, como aconteceu, né? O documentário ele traz ali algumas encenações e traz também depoimentos, testemunhos, inclusive nós aqui testemunhamos sobre aquilo que Deus fez nesses 25 anos da Videira. E o documentário realmente ele é muito bem feito, né? Produzido, e eu sugiro que você assista. Eu gostaria de encerrar esse momento aqui nesse programa, né? E deixar as pastoras aqui falarem apenas uma frase, se você conseguir, né? Como foi esse ano e o que vale a pena deixarmos aqui registrado nessa retrospectiva anual. Dalva. Todo aquele que pede, recebe. Aleluia. Salmo 126, 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. Amém, Valéria. Eu queria falar para vocês que nós vamos, nesse programa, em comemoração aos 25 anos da Igreja Videira, que é a retrospectiva do ano de 2024, nós vamos sortear um livro desse que nós Muito falamos. bem lembrado. É uma boa notícia, pastora. E você vai mandar um SMS para o telefone 99997-2005, falando 2024, o ano de celebração dos 25 anos da Videira. Que bom. Bem, nós chegamos ao final desse programa e eu quero deixar aqui apenas uma frase para você, que é a razão porque nós decidimos fazer esse programa falando da retrospectiva 2024 e a celebração dos 25 anos da Videira. Porque realmente nós acreditamos que essa é uma história que vale a pena ser contada. A gente encerra aqui e a gente volta num outro programa e eu espero você lá. Que Deus abençoe.